O Trilhas da Democracia dá continuidade à série de 4 programas sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro, discutindo o papel dos políticos e o financiamento empresarial. Os nossos convidados são o deputado federal do Rio de Janeiro, do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, a deputada federal do Rio Grande do Sul pelo PSOL, Fernanda Melchiona, e dentro de instantes a deputada federal também pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. Chico, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia de novo. Da última vez nós discutimos o significado do 7 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia de novo, Chico. Obrigado, Marco, pelo convite. Parabéns à TV 247 por abrir essas trilhas tão fundamentais. As trilhas da democracia no Brasil são tortuosas e cheias de recuos e de tentativas ou efetivações de golpes. O 8 de janeiro é um marco importante da nossa história. Que bom que a gente vai poder conversar sobre esse absurdo, esse horror, para melhor combatê-lo. Seja muito bem-vindo, Fernanda. Nós estivemos juntos presencialmente quando o Trilhas ainda era gravado no estúdio aqui no Recife, antes da pandemia. Seja muito bem-vindo, Fernanda. O prazer é todo meu, Marco, estar de novo com vocês. É verdade, estive aí pessoalmente no estúdio em Recife durante uma ida para ajudar na luta em defesa do nosso companheiro Auro Cisneiro, policial civil, militante, ativista e que, infelizmente, foi demitido de forma autoritária, arbitrária pelo governo aí de Pernambuco. É uma luta que segue, inclusive, né, Marco? Pela readmissão do companheiro Auro Cisneiro. E, claro, um salve para ti, para o Chico, Alencar. Bom estar aqui para fazer esses debates e para a TV 247. Vejam, a meu ver, existem pelo menos 2 formas de se observar aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, do ponto de vista político, não do ponto de vista jurídico. Né? Uma é limitando o olhar àquele acontecimento, né, aquele conjunto de acontecimentos infames que aconteceram naquele domingo. E talvez com os antecedentes, né, desde a da divulgação dos resultados da vitória do presidente Lula no dia 30 de outubro, com as greves e as interrupções, na verdade, das estradas pelos caminhoneiros, os acampamentos na frente dos quartéis. Mas, de outro lado, existe também a possibilidade, quase uma necessidade de se olhar para compreender realmente o que aconteceu no dia 8, retroceder o olhar pelo menos até 2016, num olhar, digamos, mais de média duração. Eu pediria a vocês, inicialmente, que fizessem uma articulação ou situassem o 8 de janeiro dentro de um período histórico, de uma conjuntura histórica mais ampla, particularmente levando em consideração a atuação de determinados políticos do campo da direita, especialmente da extrema-direita, mas também dos apoios empresariais aos golpes e às tentativas de golpe ocorridas no período. Chico, você quer começar? Pode ser. Obrigado, Marco. Querida Fernanda, colega, a gente vai tecer aqui uma reflexão, tenho certeza que muito fecunda. Eu gosto, por isso, sou um velho professor de história, de enxergar os episódios da conjuntura como as estruturas no seu momento de realização. O velho Gramsci dizia que conjuntura é estrutura em movimento. E a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 se insere
num processo de crise do modelo de desenvolvimento capitalista no Brasil, que é uma crise de sentido também, e a esquerda está imersa nessa crise, embora o poder quase sempre, quase totalmente no Brasil, desde a chamada Revolução de 30, o processo de industrialização e substitutivo de importações no Brasil tenha predominado. O desenvolvimento brasileiro é essencialmente conservador e nunca tocou, a não ser como intenção e num reformismo fraco, que eu apontaria como existente, por exemplo, nos anos Jango, década de 60, e nos anos Lula, década do início de 2000, reformismo fraco que não mudou estruturalmente o país e nem foi no cerne da nossa desigualdade social. Então a gente chega na terceira década do século XXI como um país profundamente desigual, injusto, que tem maiorias invisibilizadas, vive agora o caso dramático, agônico dos Yanomamis, 32 milhões de pessoas que voltaram para o mapa da fome, enfim, precarização de direitos. E nesse contexto, e aí é extremamente preocupante, o discurso da extrema-direita, que é falsamente antissistema, ganhou uma força nunca tida, nem na época da ascensão do nazismo, do fascismo, do integralismo no Brasil, se filiou, se vinculou tanta gente a uma ideia, uma visão, que é a visão de mundo também, de extrema-direita. Hoje a gente tem uma midiosfera que gera um dissenso cognitivo muito grande e é vitoriosa com narrativas totalmente falaciosas, mentirosas. Fernanda vê bem isso, inclusive dentro do parlamento. Há deputadas e deputados que vão à tribuna para mentir descaradamente e, o pior, isso tem largo curso. A extrema-direita hoje no Brasil tem base social. Portanto, o 8 de janeiro não foi um raio em céu azul. Eles tinham a convicção de que venceriam a eleição, teriam Bolsonaro por mais 4 anos e perderam legitimamente e não aceitam o resultado porque eles são visceralmente antidemocráticos, até na aceitação do resultado eleitoral óbvio e totalmente transparente. Então, é um recrudescimento da extrema-direita com essa novidade, uma base social relevante, inclusive de gente pobre, que, desencantada com o sistema, com as alternativas, nega os partidos, nega a própria política, nega o parlamento, nega o sistema de justiça, que é muito injusto, muitas vezes, nega o executivo por não estar nas mãos deles. O Bolsonaro fez o seu governo desmerecendo o judiciário, atacando fortemente, fez o seu governo com arroubos golpistas o tempo todo. E começou, inclusive, desprezando a Câmara, depois, por pragmatismo, resolveu, teve que se aliar ao Centrão, com o Lira e outros representantes, que passaram a co-governar com ele. Mas quando essa massa radicalizada, inclusive acolhida por setores das cúpulas das Forças Armadas, aqueles acampamentos que Flávio Dino, ministro da Justiça de agora, caracterizou muito bem como incubadoras do terror, isso tudo foi a cultura golpista que tem esse lastro histórico do ultraconservadorismo, do reacionarismo, de uma rebeldia canalizada para a extrema-direita com ares de contestação, de antissistema, quando na verdade são o esgoto do sistema, a irracionalidade, o negacionismo, o terraplanismo, o antivacinismo. Tudo o que a gente esperava está superado dentro da civilização brasileira, tem força e tem molas propulsoras, a começar por aquilo que chamamos de midiosfera extremista e sectária. Fernanda,
Chico centrou muito a sua análise numa perspectiva histórica, chamando para discussão até elementos de ordem estrutural. Eu te pediria agora para tratar da interferência do empresariado nessa movimentação golpista da história recente do Brasil. Muito se fala em setores atrasados do empresariado, né, os ruralistas. Agora, não se fala com a mesma ênfase de setores da Fiesp, que durante muito tempo bancaram a presidência do Paulo Scaff e que tentaram dar já que estamos falando de golpe, né, tentaram dar um golpe sobre o atual presidente da Fiesp. Como é que você analisaria, então, esses setores, né, empresariais que vêm atuando sistematicamente no apoio à extrema-direita no Brasil? Por favor, Fernanda. Eu acho, Marco, que existe uma turma, um setor que é grande da classe dominante brasileira que foi para uma saída fascista, né? Como o Chico falou, o processo da extrema-direita, o fascismo, sempre surge como consequência do capitalismo, talvez uma degeneração ainda mais violenta, mais óbvio, como consequência desse modelo de representação e modelo econômico, né? Foi assim que surgiu lá atrás, e a humanidade fez da pior maneira possível a experiência com o nazismo e com o fascismo, que levou à Segunda Guerra, milhões de pessoas que perderam a vida, e, enfim, se derrotou, e nós estamos vendo nos anos 2000 o ressurgimento de fenômenos claramente identificados com essa ideologia, né? É um neofascismo, não tenho dúvida, né? Não é exatamente igual a esses fenômenos, mas naquilo que marca o autoritarismo, né, a xenofobia, a repressão aos imigrantes, no caso dos neofascistas europeus, dos negros e negras, mulheres, o machismo, enfim, a violência, a tentativa da liquidação física mesmo, né, dos organismos da auto-organização da classe trabalhadora. E nós aqui vemos um mundo mais polarizado, né, polarizado no sentido de que existe uma extrema-direita que botou a cabeça para fora, e é preciso fazer uma unidade internacional de enfrentamento à extrema-direita, e ao mesmo tempo tem resistências, né? Resistências de luta das mulheres, dos imigrantes, da juventude, dos LGBTs, dos negros e negras, e também resistências em defesa das liberdades democráticas. Por que eu falei de uma fração? Porque no Brasil eu vejo muito concentrado no agronegócio, né, muito concentrado, que a gente vê de financiadores do Capitólio brasileiro, do 8 de janeiro, muitos setores do agronegócio, do garimpo ilegal, né, Chico? Hoje o Chico fez referência à barbárie, ao crime contra a humanidade que o governo Bolsonaro cometeu contra os Yanomamis, e ali passa diretamente pelo garimpo ilegal, que apoiou enormemente, né, o Bolsonaro, não só ali, mas em vários territórios indígenas, né? Os CACs, os clubes de tiro, né, não todos, mas obviamente muitos apoiadores CACs, e setores do comércio, do sul, do sudeste, sobretudo, né? Claro, existe uma divisão da burguesia, um setor da burguesia não aceita o fechamento das liberdades democráticas, talvez a maior expressão disso seja o Supremo Tribunal Federal, as ações do Alexandre de Moraes, ou a própria Globo, que não entrou nessa depois da crise que foi a pandemia, né? E aí dividiu a classe dominante. Mas, por outro, o que é ótimo, é importante, se eles estivessem todos unificados numa saída fascista, a coisa seria pior no Brasil. Mas, por outro lado, também disputam uma agenda econômica que retroalimenta saídas fascistas, porque o tamanho da crise econômica no Brasil é profunda. E quando a gente faz o debate do teto de gastos, da necessidade de taxar as grandes fortunas, de enfrentar a dívida pública, óbvio que esses setores da imprensa que não apoiam o fascismo, não só da imprensa, né, mas também das elites econômicas, enfim, fazem uma disputa
para que não se alterem esses pilares econômicos. E por que esse debate é importante? Primeiro, para resolver a vida do povo. A crise econômica profunda, e é óbvio, nós como partido estamos empenhados em construir uma alternativa econômica e política para o Brasil. E segundo, porque pode retroalimentar uma extrema-direita no Brasil, que faz todo o discurso antissistema, faz todo o discurso... Bolsonaro se elegeu na base da mentira em 2018. É claro que a gente sabe, né, Marco, que a agenda econômica deles é a agenda econômica da austeridade do Paulo Guedes, sem liberdades democráticas para que a gente possa organizar a luta para lutar por direitos. Mas eles vendem uma imagem com realidades paralelas e com aparelhos ideológicos para disputar essas realidades, com um enraizamento nesses setores econômicos e também com setores fundamentalistas. Então, o nosso desafio é grande, né? É grande. E eu acho que o 8 de janeiro foi um tiro no pé deles, no sentido de que isola mais o bolsonarismo violento do movimento de massas, mas foi uma batalha, não a guerra. Se a gente não aproveitar essa demonstração do que eles são de fato, de demência, de violência, de insensatez, de tudo que a população tem assistido desde o 8 de janeiro, para responsabilizar civil, criminalmente e chegar no chefe, o Bolsonaro, eles vão se retroalimentando. Então, a consigna que o movimento de massas cunhou com o termo sem anistia, em que é encabeçado na presidência da Câmara dos Deputados pela candidatura do companheiro Chico Alencar, ela é fundamental para o futuro. Ela é fundamental, não é um problema de vingança. Embora a gente queira justiça para os Yanomamis, embora a gente queira justiça para as vítimas da pandemia, mas é um problema de futuro também. Por isso, a gente tem que ter com centralidade a luta por responsabilização dos golpistas. Chico, Marco, se me permita... À vontade, fique à vontade. Acrescentar algo à rica reflexão da Fernanda. Ela mencionou o 8 de janeiro como o nosso Capitólio. Foi até pior, foi um Capitólio ao cubo, porque aqueles não só atacaram o Congresso Nacional, e, curiosamente, bem mais o Senado do que a Câmara, não sei se pelos vínculos evidentes da presidência da Câmara atual ainda, que postula reeleição com Bolsonaro, mas, de qualquer maneira, a depredação lá no Senado foi mais significativa que a que houve na Câmara, no Salão Verde. Eu sequer sei, tenho a informação exata, se eles entraram no plenário da Câmara, não sei se Fernanda sabe disso, mas no Senado, sim. Eu vi um cara até fazendo escorrega lá, um outro assumindo a presidência fictícia do Senado. De qualquer maneira, foi abominável e 3 vezes o Capitólio ao cubo, porque foi no Capitólio brasileiro, Congresso Nacional, foi no Planalto, a sede do Executivo, e foi com a destruição quase completa do plenário do Supremo. O Supremo foi mais violento ainda. Então, isso é de uma gravidade, numa ordem, ao menos formalmente, constitucionalmente democrática como a nossa, após eleições. É curioso que ele só questiona o resultado da eleição para presidente no segundo turno. Todo o resto foi legítimo. Quer dizer, a engenhosidade da fraude foi só para presidente no segundo turno. Segundo turno para governadores, ocorreram em vários estados, aí valeu. É tacanho, é precário. Agora, vendo na necessária e urgente investigação dos responsáveis pelo crime, associação criminosa, dilapidação do patrimônio público, depredação de bem público, toda sorte de bem especialmente protegido, toda sorte de crime aconteceu ali. Eu tenho certa relutância em usar o termo terrorismo, porque isso foi muito usado contra a esquerda no momento de regimes autoritários, de regimes violentos. Ao longo da história também, o terror propriamente, desde a Revolução Francesa até os primórdios da Revolução Russa, ele tinha um outro sentido. Isso aí foi golpismo e depredação, saque, roubo e violência inaudita com pouca proposta clara. Eles queriam embarrear o governo iniciante do Lula, tinha uma semana, e queriam que o Bolsonaro voltasse mano militare.
criar o caos, acampar nesses prédios ou na Praça dos Três Poderes, instabilidade, intervenção militar, GLO e o Lula completamente refém desse esquema. Esse era o plano. A propósito, Chico, quer dizer, foram várias as análises, eu me lembro pelo menos de duas, de grandes especialistas, historiadores, Francisco Carlos Teixeira da Silva, João Roberto Martins Filho, que apontaram exatamente como a saída civil, ou seja, através da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, impediu que o golpe se consumasse, ao contrário de se a solução fosse uma GLO, né? Você, na tua análise, você concorda, me parece que você concorda com esse tipo de análise, de que foi uma ação bem sucedida, mas você acha que faltou algo na tua avaliação, naquele conjunto de medidas que foram tomadas muito rapidamente? Dou as boas-vindas à deputada federal Sâmia Bonfim, que acabou de entrar para se somar aqui a esse debate. Por favor, Sâmia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marco. Me desculpem, só consegui chegar agora. Cheguei em Brasília há pouco, estou organizando ainda a casa, meu filho. Boa tarde, Chico, querido, nosso presidente da Câmara. Boa tarde, Fer. Estamos juntos. Por favor, boa tarde, Sâmia. É mais uma reunião do pessoal, hein, Marco? Aqui. Aliás, temos da nossa bancada amanhã de manhã, então todas lembradas. Estamos em casa, 100%. Tá bom. Mas, Marco, deixa eu, então, tentar te responder. O governo atual falhou por talvez uma certa ingenuidade ou minimizar a força de mobilização dessa extrema-direita. E também não apostar na cumplicidade do governo do Distrito Federal, das autoridades de segurança do governo federal e das próprias setores das Forças Armadas, como a Guarda Palaciana. Está cada dia mais comprovado que houve cumplicidade com a tentativa de golpe. Não só a PM, como a Guarda Palaciana e o quartel-general aí de Brasília, acolheram o golpismo, acolheram os golpistas e facilitaram a ocupação daquelas 10 ou 15 mil pessoas, não sei se houve uma estimativa mais concreta do número de pessoas, mas não foram. Eu de manhã, você vê, a própria esquerda, eu estava acompanhando de longe, tinha ido a posse, domingo anterior foi uma festa bonita, multitudinária, rica, todos nós estávamos ali em Brasília, aquela subida da rampa muito representativa, e ficamos emocionados e aliviados. Dali a um domingo depois, uma semana, 7 dias, vem o reverso disso. Não a luz, mas a obscuridade, não a liberdade, a afirmação do Brasil que luta e que quer se tornar uma grande nação justa, soberana, igualitária e fraterna, mas a negação de tudo isso. E com, repito, mobilização de massa. Houve, então, do governo atual, o próprio meu querido amigo Flávio Dino, uma certa ingenuidade em ficar acreditando lá no Ibanez, no que quem disse, ele até falou mais recentemente que à noite da véspera do dia 8, na noite do dia 7, do sábado, o Ibanez lhe informou, olha, nós vamos liberar a esplanada. Pô, mas não era o que estava combinado. Mas, claro, está tudo monitorado, os palácios estão protegidos e tal, e foi o que se viu. Então, houve essa, eu digo, ingenuidade ou falta de experiência, é algo que não custava reconhecer, porque foi um vacilo tremendo. Dava para tentar, pelo menos, evitar isso, e não as boas-vindas que autoridades policiais e militares, com apoio, inclusive, de deputados, de parlamentares, deram aos depredadores. Por outro lado, também reconheço, a partir do momento que as invasões começaram a reverberar,
eu estava dizendo, eu vi num site de esquerda dizendo, meio-dia, assim, flopou, micou essa mobilização dos bolsonaristas, que 1.000 ônibus, nada, tem só 100 gatos pingados, não vai dar em nada. Dali a uma hora eu liguei a televisão, estava ali, foi até na hora do almoço, estava relaxado, ainda curtindo a nova era que se abre, que não será fácil, mas quando vi aquela multidão ocupando, quebrando tudo, então havia uma desinformação muito grande e uma surpresa muito grande. A partir daí, eu reconheço, o governo conseguiu se articular um pouco e agir com sabedoria. Em vez de GLO, decretar intervenção no DF. O Capelli assumiu lá, e foi muito importante, porque a GLO seria deixar o governo Lula refém dos militares, dos generais. E alguns, como se sabe, inclusive o que era, na ocasião, comandante do Exército, já no governo Lula, recém-exonerado, o Arruda, ele estava no esquema golpista. Então, o governo, a partir desse vacilo inicial, como se fosse um time que tivesse tomado um gol, assim, de surpresa, de bobeira, ele reagiu e conseguiu virar o placar. E está conseguindo até agora. Essa exoneração do comandante do Exército, que é sempre delicado, no Brasil, onde as Forças Armadas se julgam tutoras da sociedade civil, querem esse poder dito moderador, interferiram diretamente em vários momentos da nossa história, se quiser, desde a proclamação da República, mas foi muito correta a retirada desse ministro, falta de confiança, e desse comandante do Exército, e agora parece que o atual tem pelo menos uma cabeça mais legalista e sabe que militar que quiser participar da vida política é legítimo. Tira a farda, depõe a arma e venha para a disputa política, escolhe lá o seu partido, que em geral é um partido conservador, porque é um substrato muito conservador nas Forças Armadas. Um detalhe, a Fernanda falou que o 8 de janeiro foi um tiro no pé e isolou esses setores mais extremados. Isso é verdade. Mas, como disse o nosso companheiro Ivan Valente numa das reuniões nossas, foi um tiro no pé, mas alguns continuam com a arma na mão. Ou seja, o bolsonarismo continua ativo e perigoso. Não, isso eu acho, viu, Chico? Porque uma coisa é que do movimento de massas, do que votou alguns que votaram, inclusive, no Bolsonaro, não se têm representados. Outra coisa é que a extrema-direita recrudesce ainda mais uma minoria violenta, nesse caso, né, disposto a atirar em defesa do fascismo, numa saída reacionária da extrema-direita, eu acho mesmo. Segue armada, boa definição. Isso. E há uma base social até de gente pobre, do lumpesinato, de desempregados. Veja esse menino que foi preso lá de Catalão, que derrubou aquele relógio do tempo de Dom João VI por um relojoeiro francês, uma peça, uma relíquia histórica. Ele não devia nem ter noção do que se tratava. Até mesmo quem saiu rasgando lá o quadro do Portinari, esse ato imbecil, deriva também de uma ignorância de quem não teve oportunidade de estudar. Não estou passando pano nem achando que o que eles fizeram não foi defensável e justificável, mas mostra que é um segmento mais popular, do que alguns chamam até de lumpesinato, com massa de manobra, capturada pelo discurso da extrema-direita. E pequenos, médios empresários também, financiando até ônibus. E tem um problema histórico aí. A direita, mesmo a direita dita liberal, punhos de renda, o grande empresariado, em momentos de definição política, muitas vezes vão para o lado da extrema-direita. A maioria do nosso PIB da Faria Lima votou no Bolsonaro, não só em 2018, vitoriosamente, como agora. E, no mínimo, acolheu ou acobertou esse golpismo, não reagiu, porque eles não têm uma formação democrática radical. Só são democratas, entre aspas, para defender os seus interesses corporativos e econômicos, de exploração. Fernanda, antes de passar a palavra a Sâmia, deixa eu só introduzir um novo elemento de relações internacionais, né?
a reação imediata de grande parte dos países, praticamente a totalidade dos países da América do Sul, da América Latina, dos Estados Unidos, mas também do continente europeu, tanto no momento da eleição do Lula, no dia 30 de outubro, quanto imediatamente após as imagens terem circulado no mundo inteiro. Qual é a importância dessa reação imediata de grande parte dos países do mundo na necessária limitação, no necessário cercamento dessas forças de extrema-direita no Brasil? Olha, Marco, eu acho que foram muito importantes, né? Na verdade, chancelaram ou configuraram ou explicitaram a ausência de um cenário internacional favorável para qualquer saída golpista no Brasil. Isso não é menor, né? Porque a gente estava falando no primeiro bloco, Sami, sobre o tema da polarização, né? De uma extrema-direita que, de fato, coloca a cabeça para fora, e eu não acho menor ter uma necessidade, uma internacional para enfrentar a extrema-direita, né? Porque é um tema do nosso tempo, né? Agora o governo da Itália é da extrema-direita, por exemplo. Há muito tempo não acontecia isso, desde o final do fascismo, né? Do final da Segunda Guerra Mundial na Itália, um governo neofascista, assim, ou da extrema-direita clássica. Agora, é claro, tem... Fernando, só um detalhezinho, até o governo de extrema-direita da primeira-ministra, Meloni, até ele condenou a tentativa de golpe aqui. Ou seja, a extrema-direita no Brasil, ela está meio isolada mesmo, ela é doida demais, na sua, e bruta, tosca demais. E, ao mesmo tempo, né, Chico, o principal líder deles foi derrotado, que foi a eleição do Trump. Se o Trump fosse presidente, poderia ser outro cenário no mundo. A derrota do Trump também foi uma vitória, ou ajudou a nossa vitória, né, um trunfo democrático, que foi a eleição do Lula em 2022. Por isso é importante o internacionalismo, né? A gente defende muito essa questão de acompanhar, intervir, ser solidário, participar das lutas, porque nós estamos no mundo global. Quando a gente falava, o Chico falou um pouco, eu bem pouquinho, sobre o tema da ditadura mesmo, né? Da ausência de justiça de transição. Claro, isso faz com que tenha muita politização e muito general ainda, né? Seja na reserva, enfim, uma cultura nas Forças Armadas que não foi enfrentada, né? Não foi enfrentada pelo povo brasileiro e nem no próprio Exército. A única instituição que não teve nenhuma alteração foram as forças das Forças Armadas, por um lado, e, claro, toda a estrutura da segurança pública no país, né? Pós-ditadura civil-militar, isso não é menos, né? Que é uma história que não é contada, pode se repetir no futuro. Agora, a diferença de 64 para cá também era o cenário internacional, então acho que foi muito importante essa reação rápida de reconhecendo a eleição do Lula, para não prosperar os temas das urnas, e aquela reunião que ele fez, para eu concluir, com os embaixadores, foi escandalosa. Aquilo é a prova de mais um dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, de como ele estimulou essa base golpista, quando diz que tem uma eleição fraudada, né? E também a pronta reação depois do Capitólio brasileiro, e como bem lembrou o Chico, até a líder da extrema-direita na Itália teve que se manifestar. E agora, já que estamos falando de relações internacionais, eu queria botar só um tema que eu acho que é central. Hoje o Bolsonaro falou que não tem data para voltar para o Brasil. Isso já é um recado de que ele pode estar querendo fugir da justiça brasileira. Ele tem muitos crimes para responder, e talvez os mais graves sejam os crimes contra a humanidade agora contra os Yanomamis, que são imprescritíveis, inafiançáveis. Ele vai ser condenado em todos os tribunais internacionais quando for julgado, só que isso demora. Então nós temos que fazer a nossa parte e julgar antes. Talvez uma campanha pela extradição do Bolsonaro seja importante com os nossos aliados, né, internacionais. Nós assinamos uma carta falando dessas vinculações da extrema-direita, né, nós brasileiros, vários parlamentares e também parlamentares estadunidenses. E o segundo é o tema do que passa no Peru, né, Marco? Porque a gente, no Brasil, às vezes tem pouca cultura latino-americana, e é muito importante acompanhar e solidarizar com o que o povo vizinho está passando.
que é uma repressão brutal diante de protestos legítimos para antecipar a eleição e para não aceitar um governo como o Temer lá, né? E quem está vendendo armas para repressão é uma empresa brasileira. Então, acho que sim, nós temos que ser solidários, não podemos aceitar o golpe como povo peruano e, ao mesmo tempo, nos solidarizar contra a repressão brutal que eles estão vivendo lá. Já foram 50 mortos pelas Forças Armadas, pelas Forças de Segurança no Peru. E é no lado, né, nosso vizinho Peru. Sâmia, seja muito bem-vinda. Gostaria de fazer uma inflexão aqui na discussão. É fortíssima a rejeição. Eu tive a oportunidade de entrevistar há 2 semanas o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, 3 promotores, 3 procuradores do Ministério Público de São Paulo, de Minas Gerais, e as notícias que nós acompanhamos é de que a rejeição a Aras é fortíssima dentro dos ministérios públicos estaduais, do Ministério Público Federal. E a minha pergunta é, na verdade eu vou levantar a bola para tu chutar e fazer um belo gol, né? Por que a mesma rejeição não se dá em relação a Arthur Lira, candidato à reeleição na presidência da Câmara dos Deputados, na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, é o dia da posse. Parabéns a vocês que se reelegeram, Fernanda, Sâmia, parabéns, Chico, pelo retorno à Câmara dos Deputados. Por que não existe uma proporcionalidade entre a rejeição, um equilíbrio... Sâmia caiu, está voltando. Por que a rejeição a Arthur Lira não é comparável entre os deputados à rejeição em relação a Aras à frente da Procuradoria Geral? Lembrando que Chico Alencar é candidato, deputado federal Chico Alencar é candidato à presidência da Câmara. Por favor, Sâmia. Marco, e por enquanto a candidatura do Chico Alencar é a única consolidada em contraposição ao Arthur Lira, que se candidata à reeleição e que é o favoritíssimo, a gente não tem nenhuma dúvida de qual vai ser o resultado na próxima quarta-feira, e infelizmente com o voto só não da nossa federação, por enquanto a gente tem essa informação, né? Pessoal Rede. E você faz essa pergunta poucos dias depois dele ter feito um ato através da mesa diretora de reajuste nos valores do pagamento do auxílio moradia. Poucos meses depois do que foi a última parcela do orçamento secreto para diferentes bancadas aqui na Câmara. Então, parte da resposta está aí. O Arthur Lira, ele não mediu esforços nos últimos anos para ganhar uma confiança de parlamentares sob a lógica do fisiologismo. O orçamento secreto a gente ainda chama de maior escândalo de corrupção da história, porque deu hiperpoderes para o Arthur Lira e para o relator de plantão do orçamento para fazer essas negociatas de uma boa parte do orçamento público, maior inclusive do que aquele disponibilizado para pagar áreas essenciais, por exemplo, a pasta do meio ambiente nos últimos anos. É disso que se tratou o orçamento secreto. Muitos parlamentares foram reeleitos graças a eles, porque tinham mais dinheiro para ofertar para os seus estados e municípios do que muitos prefeitos e governadores. Então, eles se tornaram muito poderosos, se elegeram outros deputados. Então, tem muita gente aqui que se sente em dívida, amarrado, deve a própria eleição, inclusive, a esse esquema. Sem contar esse modelo, né, de, generalizando relatorias, né, concedendo relatorias de acordo com o grau de afinidade política, ele alterou o regimento da Câmara, Marco, que dificultou muito a atuação da oposição. Já era difícil no contexto de bolsonarismo, ele tirou os nossos instrumentos de obstrução. É o mesmo Arthur Lira que, desde a volta das atividades da pandemia, a sociedade brasileira está funcionando normalmente, a Câmara não. As sessões ainda são remotas, somente os líderes participam. Então teve não sei se travou, voltei agora? Somente os líderes participam das sessões,
Então tem um esvaziamento muito grande do debate político. E é por isso também que o trator, ele foi um dos principais responsáveis no país para a consolidação da agenda política, econômica do Bolsonaro, mas também pelo fortalecimento do bolsonarismo mesmo, porque isso também dependeu de figuras parlamentares. Estava comentando no cenário internacional, a deputada Carla Zambelli, ela fez uma viagem para a Itália, para os Estados Unidos, bancada pela Câmara dos Deputados. Viagens essas que serviram também para articulação com lideranças de extrema-direita, inclusive na Itália e nos Estados Unidos, que, enfim, a gente sabe, inclusive, das relações que o próprio Jair Bolsonaro tem com as lideranças desse país. Tudo autorizado por ele. E agora, nas primeiras semanas do ano, ele já disse que muitos deputados que já foram identificados como participantes diretos, sejam financiadores, articuladores, estimuladores das invasões do dia 8 de janeiro, de que eles já serão anistiados de antemão, ou seja, não precisa ir para Conselho de Ética, que não vai ter um esforço da Câmara de atuar sobre isso, é contra qualquer proposta de CPI, a gente tentou algo mediado ainda, porque não então uma comissão externa de deputados para atuar, acompanhar esses inquéritos, né, que estão em curso. Nada. Não quer que a Câmara seja a parte atuante disso. Então, para nós do PSOL, ficou muito evidente, assim, que o Lira se comportou como um bolsonarista nos últimos anos, que não se compromete com essa agenda de não haver anistia, e de que um Lira com tantos poderes na mão dele, imagina, pode correr, ele tem que ter esperança de que o nome do Chico vai conseguir ampliar a nossa votação para além do que é a Federação Pessoal Rede, né, que dão 14 deputados. Mas ele corre risco de ter praticamente 500 votos na Câmara, isso é bom ou isso é ruim para o governo Lula? Alguém que já se mostrou aliado de ocasião num contexto em que há uma pressão pública da sociedade para que ele recrimine os atos do dia 8, aliás, as invasões do dia 8, que fala pela democracia, mas que não... Mas teve também com o questionamento que ele teve sentado na cadeira dele, era o espaço dele que estava sendo invadido. Mas uma consequência, até as últimas consequências de fato, com as liberdades democráticas no Brasil, não há nenhum compromisso direto. Então, acho perigosíssimo alguém que trabalha não só sobre a lógica do fisiologismo, mas de muito dinheiro, de ignorar as urgências do povo, ser um trator sobre os setores independentes ou de oposição no Congresso Nacional. Acho que é isso que deve se consolidar na próxima semana, mas é isso. Tem uma explicação. E boa parte dele é, como se diz, follow the money, né? Descobrindo como é que foi que se deu o financiamento dessas reeleições todas aqui. Fernanda, antes de passar a palavra ao candidato à presidência, que vai fechar o nosso programa de hoje, por que o pessoal decidiu pelo lançamento da candidatura de Chico Alencar, assim como decidiu anteriormente pela candidatura de Luiz Erundina, né? Limita-se a necessidade de marcar posição ou é alguma coisa muito maior do que isso? Marco, eu não tenho dúvida que é uma coisa muito maior que isso. Eu, primeiro, estou muito orgulhosa da nossa bancada, né? A Sâmia fez, nossa líder, uma bela retrospectiva do papel que cumpriu o Lira para dar estabilidade política para o governo Bolsonaro. Tá? Então, é óbvio que ele é cúmplice do que o Brasil passou nos últimos 2 anos. É óbvio que, como fisiológico que já está querendo mudar a camiseta até a eleição da Câmara. Passando a eleição da Câmara, ele seguirá tentando dar salvo-conduto para golpista, tentando, né, passar pano para os crimes do passado, e eu não duvido que tenha articulado, como saiu na Folha de São Paulo, a possibilidade de ajudar na isenção do próprio Bolsonaro de qualquer responsabilização civil e criminal, e para o futuro vai atrapalhar enormemente uma agenda econômica que é necessária para que o país possa crescer. Eu acho que essa é uma das candidaturas do PSOL, claro, todas são importantes, a Erundina cumpriu um papel fundamental, mas talvez seja muito importante. Eu me lembro, Chico não fica, como é que a gente diz,
não é deslumbrado a palavra, mas eu vou fazer uma comparação histórica bonita, tu vai gostar. Da Clara Zetkin, que foi uma deputada da segunda internacional e depois da terceira, com a Rosa Luxemburgo, com Karl Liebknecht, que foi fundamental na luta das mulheres para dar um caráter classista e na luta do partido para incorporar a luta das mulheres, e foi parlamentar muitos anos antes do fascismo chegar ao poder na Alemanha, né, o nazismo, mas fez um discurso histórico alertando da extrema-direita que crescia, e num momento que pouco se sabia, né, ou que não se tinha tido uma experiência histórica do nazismo. Aliás, esse discurso não está, eu nunca achei ele na integralidade, mas sei do discurso histórico, ela era parlamentar, alertou no parlamento alemão, mas recomendo o livro da Isabel Loureiro, que conta a história da Revolução Alemã, e é importante, porque a derrota da Revolução Alemã e a crise do capitalismo também geraram o nazismo, então a gente pensar nesse como é fundamental, mas pensando nesse papel que a Clara cumpriu lá atrás, né, falando para o futuro, eu tenho a impressão que a candidatura do Chico é fundamental, para falar para o futuro, falar para o movimento de massas as consignas que nós precisamos ter centralidade no próximo período, e eu não tenho dúvida que sem anistia está na centralidade política para enfrentar a extrema-direita. Falar para o movimento de massas os desafios econômicos do nosso país, para taxar as grandes fortunas, para enfrentar o teto de gastos, porque a crise é grande, e a falência econômica vai fazer com que o povo siga com dificuldades reais, e ao mesmo tempo a gente possa ter novas extremas-direitas se retroalimentando. Para a necessidade de avançar na questão indígena e, portanto, garantir a demarcação, enfrentar o garimpo ilegal, enfrentar essa agenda anti-meio ambiente que o Bolsonaro acelerou enormemente, para pautar o tema das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, num parlamento que, além de ter uma extrema-direita histriônica, e óbvio, nós temos que enfrentar e vamos fazer qualquer unidade de ação para enfrentar, um parlamento que também não pode ser usado como modelo, porque tem servido ao longo dos anos como instrumento de conservação de leis retrógradas, conservação de interesses dos ruralistas, da turma do agronegócio. Então, é uma disjuntiva importante, que é defender toda unidade de ação para enfrentar a extrema-direita, mas lutar por um poder popular, né? Que não está expresso também nessas velhas instituições que são muito melhores do que o fascismo, mas que estão muito longe de ser uma democracia real com a qual a gente luta. Então, eu acho que essa candidatura é uma candidatura histórica, e nós vamos à luta para tentar ter o máximo de votos possível dentro da Câmara, mas para falar para o melhor da vanguarda brasileira os desafios para fora, né, Chico? Acho que é um pouco esse o nosso desafio. Chico, a tua candidatura se encontra na contracorrente de tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil desde 2016, porque a tua candidatura é um contraponto a essa perversa aliança existente entre setores econômicos, setores políticos que financiam, que pautam a extrema-direita. Por que a tua candidatura é uma candidatura da defesa da democracia política, das liberdades individuais e coletivas, do respeito à diversidade e pela luta pela igualdade social no Brasil? Bom, Marco, você sabe, em tempos de colapso ambiental, tem um fenômeno dos seres vivos, que são os nossos peixes, chamado piracema. E eles justamente, inclusive enfrentando os desastres que o modelo de produzir, consumir e distribuir até impõe aos rios, aos mares, eles vão na contracorrente na época da procriação, vão na contracorrente para ter mais vida. Esse fenômeno da piracema pode simbolizar não só a minha candidatura, decidida pelo PSOL, não é nada individual nem personalista, como uma candidatura de Luiz Erundina contra o próprio Lira na eleição passada. A vida humana e a sociedade de classes só avançam para superar a exploração, a opressão e o autoritarismo e a autocracia, se houver o contraponto, a cada ponto um contraponto, se há uma afirmação de uma posição que consideramos equivocada e nefasta, a gente tem que fazer a alternativa, fazer a piracema e contracorrente para ter mais vida. Aliás,
os peixinhos da Piracema eles vão em busca da nascente, da origem dos seus rios. É um fenômeno maravilhoso e bonito para ter mais vida. E dá muito trabalho, tem que enfrentar barragens, tem que enfrentar obstáculos terríveis, mas vale a pena. Sem isso, a vida não se recria, a vida não floresce, os alevinos não nascem. E nós queremos ser esse sinal. Eu tenho lido muito na mídia grande que tem a candidatura do Lira, um arco de alianças impressionantes, do PP de Lula até o PL de Bolsonaro, e aí fala lá, e tem uma candidatura simbólica do PSOL, nem diz quem, fala assim, pois olha, a política se move por símbolos. Aliás, no parlamento, a simbologia da palavra, das ideias e causas, das propostas, e é isso que a gente já representa agora. Vai ser sintetizado em 10 minutos de fala de uma sessão, aparentemente com resultado já conhecido, mas a gente aposta na consciência humana, na surpresa, no vencimento pela Piracema das grandes barragens, das grandes hidrelétricas, tantas vezes destruidora do meio ambiente. Então, a nossa candidatura expressa isso. Por quê? A cuia côncava sobre a Câmara, no traço do arquiteto, o comunista Niemeyer, o socialista Lúcio Costa, que eu tive o privilégio de conhecer, a ambos, aliás. O Lúcio é irmão da minha madrinha e segunda mãe, Magdala Ribeiro da Costa. Eles tinham aquela concepção, a Câmara dos Deputados deve representar ou acolher os anseios do povo, daí aquela cuia côncava. Ora, aí tinha aquela concepção Senado dos anciãos, dos sábios, tudo entre aspas, né? Mais a da reflexão, do equilíbrio federativo. Pois bem, não representa a diversidade da sociedade brasileira e do querer da nossa gente, tem uma candidatura praticamente única, do Lira, que representa o centrão, o fisiologismo, tudo que Fernando e Sâmia viveram, e elas me dizem, olha, se você achava o Cunha ruim, que foi quando da minha última expressão lá como deputado, representação, pois o Lira consegue ser pior, porque mais poderoso ainda. Tanto que o Cunha foi cassado até, depois de muitas batalhas, de ajudar a derrubar a Dilma, mas o Lira está lá e com chances de reeleição. Então, é um contraponto, é uma afirmação de ideias e causas, é a negação da barganha política. Por que o Lira está agora, inclusive, com esse adicional acima da inflação de reajustes e correções para a estrutura parlamentar, que já haviam sido feitos há pouco tempo. Agora, ele, a uma semana do pleito, dá lá uma bondade, igualzinho ao Bolsonaro na campanha, onde nunca houve tanto abuso da máquina num período eleitoral. Ora, e porque inventaram uma situação de emergência, nós votamos contra na Câmara, não é? Mas eles impuseram essa emergência para dar dinheiro, inclusive, para segmentos muito necessitados. Ora, e usando a máquina, porque cada dinheiro que se deu a um taxista, a uma pessoa necessitada, tinha um claro intuito não de generosidade e justiça social, mas de captar votos. Nem assim Bolsonaro venceu. O Lira agora agrega por quê, se ele tem alardeado a maioria? Porque ele quer não 400 votos, ele quer 450, ele quer 500, porque isso aumenta o poder de barganha e de pressão sobre o executivo. Então, não dá. E é aquela história da velha política, do intestino grosso e mal cheiroso da pequena política. Criar dificuldades para obter facilidades. E carguinho para cá, e sinecura para lá, e acerta aqui e ali. Então, esse jogo para tornar o governo Lula refém dos interesses menores no momento de crise. Ou seja, a nossa candidatura é republicana, democrática, expressa um querer de parcela significativa da sociedade, e a gente espera que essa parcela, que não é pequena, possa reverberar dentro da Câmara. A gente sabe que as maiorias sociais, ao longo da nossa história, não se formam como maiorias políticas no parlamento, que é muito aristocrático, oligárquico, atrasado, conservador. Agora, não estamos na República Velha. Nós estamos na terceira década do século XXI. Quem sabe, o dia 1º
nos guarda uma boa e democrática surpresa. Estamos batalhando para isso. Sâmia, para fechar o programa, você chegou um pouco atrasada. Chico já citou Gramsci, aqui eu gostaria de citar outra vez. Lira representa exatamente esse homem da pequena política, né, que dá o reajuste, né, dos vencimentos dos deputados, aumenta o número de assessores, né, mas com vistas a fazer aprovar grandes projetos que beneficiam o grande capital, abrem espaço para o avanço da extrema-direita no Brasil? Marco, eu me lembro que assim que saiu o resultado, que deu vitória para o presidente Lula, o Lira foi a público dizer que reconhecia o resultado das eleições, está bem importante, mas disputando a agenda econômica para o que ele defende, ou seja, de que a Câmara seria consequente com uma agenda de reformas, com a agenda de ajuste, negando, na verdade, a expectativa das urnas, que derrotou esse programa, porque derrotou o Bolsonaro eleitoralmente. E há uma ampla parcela da sociedade que votou no Lula, claro, em primeiro lugar para tirar o Bolsonaro, mas também para que haja uma mudança completa na rota do país. E não se comprometeu com isso, pelo contrário, todas as oportunidades que tem, ele sinaliza com a agenda do capital. A gente está falando muito tema dos Yanomami, e ele foi um dos grandes responsáveis por passar um trator e tentar avançar com leis que flexibilizam demarcação das terras indígenas, que autoriza a mineração oficialmente nos territórios indígenas, não deu resposta, quando principalmente a ex-deputada e agora presidente da FUNAI, Joênia, questionava justamente sobre a situação dos Yanomami, propondo também que houvesse uma comissão externa de acompanhamento. Então, ele não tem compromisso com a agenda que se espera do atual governo Lula. Ele tem uma agenda, se por um lado, absolutamente conservadora e leniente com os golpistas, por outro, também fechada com o ajuste econômico, com a reforma, contra as reformas contra os trabalhadores. Então, não só pelo método, pela forma, pelo que significa na pequena política, né, que se conforma no Brasil, tudo sob a lógica da chantagem, da negociata, mas também no conteúdo. E aí podem nos dizer, bem, mas ele vai se tornar o presidente também com apoio de deputados da base do PT. Mas essas definições vão se dar sob a lógica da chantagem e da negociata, como foi o próprio tema da PEC de transição, que felizmente nós conseguimos aprovar, importantíssimo, precisa ter orçamento, para que políticas saiam do papel, para que se tenha um incremento no Bolsa Família, para avançar com a política do salário mínimo, mas só foi possível depois que conseguiu comportar os seus aliados em ministérios, depois que garantiu que ele tivesse o seu espaço na mesa consolidado, que os seus aliados possam ir, por exemplo, para o Tribunal de Contas da União. Então, se cede, por um lado, aquela política imediata, mas ele ganha muito se fortalecendo quanto hiperpoderes e, consequentemente, tendo capacidade de pautar cada vez mais a agenda do mercado. Por isso, em forma, em conteúdo, em propósito e em compromisso, não é o melhor candidato para os próximos 2 anos na Câmara. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Eu gostaria de desejar um mandato de muita luta a você, Fernanda Melchiona, a você, Chico Alencar, a você, Sâmia Bonfim. E boa sorte, Chico. Estou ansioso para escutar o teu discurso no dia 1º. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Por favor, Fernanda. Não, eu ia dizer que vai entrar para a história. É isso, a candidatura do Chico é muito importante nesse papel, nesse momento histórico, contra quem concorre, sobre o que precisa ser dito no Brasil atual, né? Estamos empolgados, nosso Chico Alencar. Um abraço a Sâmia e a ti, Marco. Obrigada. E na próxima... Marco, oi, por favor, Chico. Meu mote estimulador, inclusive eu espero que Deus me inspire todas as forças da natureza nos 10 minutinhos lá, é o seguinte: a única batalha perdida é aquela que não se trava. Vamos à luta.
E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, encerrando a série de 4 programas sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro, discutindo o papel das polícias. Até lá.